Oi gente, como vocês estão? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Gabi, seja muito bem-vindo ao canal. E pra quem já me conhece, muito obrigada por voltar e bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um lidos, então eu vou falar pra vocês das minhas últimas leituras, aí o que eu li nos últimos tempos. E eu tô bastante empolgada porque nesse vídeo em específico tem alguns livrinhos aí que são os meus favoritos do ano. E também alguns favoritos aí da vida. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês, eu já cheguei a comentar num vlog aqui, porque faz um tempinho que eu li, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li ele na edição da Companhia das Letras, que tem 136 páginas, e eu li pelo Kindle. Bom, gente, a Djamila Ribeiro é filósofa e ativista, e aí nesse livro ela explica e faz várias reflexões aí sobre racismo, sobre antirracismo, sobre negritude, branquitude, sobre violência racial e como o racismo está inserido na nossa sociedade. Então nesse livro ela apresenta várias questões e várias reflexões muito interessantes, e ela já começa o livro explicando que o racismo é um sistema de opressão e não é uma questão individual, né? Porque quando a gente vive numa sociedade que se beneficia do racismo, que tem o racismo estrutural, a gente tem responsabilidade e a gente precisa fazer alguma coisa, né? E essa discussão de eu sou, eu não sou, eu faço, eu não faço, acaba afastando a gente do real problema, porque só da gente estar aqui, né, nessa sociedade, existindo aqui, a gente tá contribuindo de certa forma, e a gente precisa parar pra pensar em como a gente pode reverter isso, né? Então é bem legal porque ela já coloca isso logo no início do livro, que não é essa a discussão, e quais são as reais discussões que a gente precisa pensar. Então ela vai falar aí sobre a internalização do racismo, sobre privilégios, sobre violência racial, e também sobre como a gente pode de fato fazer alguma coisa no dia a dia. Então ela fala aí sobre, por exemplo, políticas educacionais que são afirmativas, ela fala sobre cultura, ela fala sobre como a gente pode fazer para combater no trabalho e no nosso local de trabalho. Então é bastante interessante porque ela consegue, enfim, ampliar essa discussão aí para vários lugares e de uma forma que a gente consegue ler e relacionar com o nosso dia a dia e de fato pensar em coisas práticas para poder fazer. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse manual, e muito boa inclusive, é que ele não é um manual mastigado, né? Não é um manual que diz o que você tem que fazer, mas que levanta essas questões, levanta essas reflexões e te instiga a ir procurar, a ir pesquisar, né? Porque a gente precisa mesmo ser ativo no antirracismo. A gente não pode esperar que as coisas venham até a gente, que as informações venham até a gente. Então é um livro que tem bastante referência. Eu terminei de ler, eu já tinha uma lista de livros que eu queria ler e de autores que eu não conhecia. Então é bem legal porque ela já apresenta isso pra gente, já mostra aí de fato o caminho, mas não é algo que é mastigado e que ela diz pra gente o que a gente tem que fazer, né? Porque ela mesma fala no livro, né, que assim como todos os outros movimentos, o movimento negro não tem uma voz só, né, gente? Então não é a Djamila que vai falar pra gente o que a gente tem que fazer, porque ela é uma voz entre tantas outras vozes negras que estão dentro desse movimento e que a gente precisa de fato escutar essas outras vozes também. E aí eu acho que justamente por isso é um livro que é interessante você ler, mesmo que você já esteja familiarizado com o assunto, porque enfim, tinha muita coisa lá também que eu já tinha lido sobre, já tinha visto palestras sobre, visto outras pessoas falarem, mas que eu achei interessante eu ler do ponto de vista dela também, e das pesquisas que ela faz e das referências que ela tem. Então pra mim foi muito rico nesse sentido. Então amei muito essa leitura, eu já tinha falado sobre ele pra vocês, já tinha recomendado, mas quis falar um pouquinho mais aqui. Então leiam, gente, só leiam, porque é incrível e altamente recomendo. O próximo livro eu já falei pra vocês, fiz até um vlog de leitura sobre ele, mas eu tenho muita coisa pra dizer sobre ele, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Ele tem 234 páginas e eu li nessa edição aí da Little Brown and Company. Esse livro conta a história do Holden Caulfield, que é um menino de 16 anos que é expulso de um colégio interno onde ele estuda. E assim, não é a primeira vez que ele é expulso de um colégio, então ele quer adiar ao máximo o encontro com os pais dele, e aí ele decide ir pra Nova York, que é a cidade que ele mora, a cidade que os pais moram, e ficar em Nova York 3 dias sozinho até os pais dele receberem a notícia da expulsão. Então esse livro inteiro acontece aí em um final de semana e ele é todo narrado em primeira pessoa. O mais interessante desse livro pra mim é que ele é uma grande metáfora. Então todos esses dias do Holden em Nova York, entre a expulsão dele e o fim da escola,
até ele ter que enfrentar os pais, ele representa aí esse limbo psicológico entre a infância e a vida adulta, né? Então, através desses acontecimentos desse final de semana, esse livro vai falar muito sobre essa sensação de não pertencimento, de não caber mais em algum lugar e mesmo assim não estar pronto para o próximo lugar que você deveria estar, e também essa solidão que acompanha tudo isso. Então, assim, tem momentos, por exemplo, que o Holden tá num bar, né, que é um bar cheio de adultos e tudo mais, mas ele precisa beber Coca-Cola porque é a única coisa que ele pode beber, porque ele ainda é menor de idade, né, então ele não se encaixa naquele lugar. E aí, em um certo momento, ele vai pra uma escola, que é a escola que a irmãzinha dele mais nova estuda, e ele lembra de quando ele estudava nessa escola, mas ele vê o quanto ele não pertence mais ali. E é um livro inteiro ele indo de um lugar pro outro e tentando se encontrar. Uma coisa muito interessante, assim, que é uma das coisas que as pessoas mais falam sobre esse livro, é de como o Holden é chato e é insuportável. E tem muita gente, assim, que odeia esse livro porque acha ele insuportável. E aí isso me fez refletir, assim, sobre várias coisas, porque lendo esse livro, assim, eu vejo que existe um abismo muito grande, assim, entre o que ele pensa, o que ele sente e a maneira como ele age. Então, por mais que às vezes ele pense que algo é insuportável, ou que ele odeia as pessoas, ou que ele não se encaixa, ou que ele critique tudo, você vê que quando ele interage com as pessoas, ele é educado, e às vezes ele é até doce, às vezes ele é até simpático. Então isso me faz pensar, assim, que se a gente encontrasse o Holden na rua, ou se ele fosse um amigo, ou alguém que a gente conhecesse, a gente gostaria dele, sabe? Só que como a gente passa 3 dias inteiros dentro da cabeça dele, em um momento extremamente confuso da vida dele, a gente vê tudo. E a gente vê, inclusive, o que é ruim, né? E a gente julga isso. Então realmente faz a gente pensar, né? E se a gente pudesse passar 3 dias na cabeça de qualquer pessoa que a gente conhece? Será que a percepção que a gente teria seria diferente? Ou se alguém pudesse passar 3 dias na nossa cabeça, né? E algo também muito interessante, assim, que é uma informação que tem logo no início do livro, não é um spoiler, é que o Holden tinha um irmão que faleceu. Então eu vejo, assim, muitas vezes que essa dificuldade dele em crescer também vem disso. E aí eu identifiquei um sentimento nele que eu acho que talvez quem aí também tenha perdido alguém pode identificar, que é o sentimento de quando você tá crescendo e quando você tá mudando, quando às vezes você tá, tipo, até amando a versão de você que tá surgindo e você se dá conta de que alguém que você ama nunca vai conhecer essa versão. Então também é essa compreensão, né, de que pra você conseguir viver algo que te aguarda e viver o futuro e as coisas que às vezes vão ser incríveis e vão ser maravilhosas, você também precisa aprender a lidar com os ciclos da vida, né, com os fechamentos e com as mudanças que acontecem, o que nem sempre é fácil. Então a gente vê nele essa dificuldade e pra mim, pelo menos, é um sentimento assim que é muito único e que quando eu identifiquei nele foi tipo... é isso, mas também entendo como é importante a gente se entregar para esses ciclos e se permitir viver, porque senão a gente vai ficar sempre nesse limbo entre o que foi e o que vai ser e não se encontrar. Tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre esse livro, mas que eu não vou falar aqui nesse vídeo porque pode ser spoiler pra vocês e obviamente quero que vocês leiam esse livro, enfim, sem spoilers, mas pra mim é um livro assim que se você ler à primeira vista, assim, ele pode parecer que é uma história, pode parecer que é ele em Nova York, mas se você começa a prestar atenção nas metáforas, nesses subtextos, nossa, gente, é um livro que tem muita coisa a dizer e que é incrível a forma como ele conseguiu despertar tanta coisa e mostrar tanta coisa através dessa história. E pra mim é muito louco, porque quanto mais tempo passa, mais esse livro ressoa. Várias vezes em alguma situação eu lembrei desse livro e me veio alguma ideia, algum insight, alguma coisa. Então, pra mim tem sido uma experiência bem diferente, assim, de ter um livro que eu li e que quanto mais eu me afasto dele, mais ele me diz algo. Então, assim, quanto mais o tempo tá passando, mais eu tô amando esse livro. E é um livro que com certeza eu quero reler, mas eu vou reler ele, assim, daqui a um tempo, no futuro, porque eu sinto que ele ainda tem muito a me dizer. E que a leitura também vai ser diferente aí depois eu ter refletido tanto sobre ele, sabe? E eu quero aproveitar também pra dar uma dica pra vocês, que eu não sei nem se é uma dica, mas que é pra gente ler livros não buscando necessariamente uma identificação com o personagem, com o protagonista, porque eu acho que ao fazer isso, às vezes a gente perde muita coisa, sabe? Às vezes a gente pode ler sobre alguém que não tem nada a ver com a gente e que parece ser uma pessoa, enfim, que é extremamente distante da gente,
mas mesmo assim a gente consegue olhar pra essa pessoa com uma certa empatia ou entender o que ela tá passando, e às vezes também a gente consegue se identificar através de um sentimento e não de uma característica ou da personalidade, né? Então a gente não precisa aprovar tudo que os personagens falam, a gente não precisa nem gostar, né, desses personagens. E eu acho que isso mostra também como mesmo as pessoas que são extremamente diferentes da gente, que agem diferente, que pensam diferente, elas podem ter algo a ensinar, né? Mas enfim, me contem também se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, ou se vocês têm vontade de ler. Mas, amei, gente, sério, virou um dos meus queridinhos. O próximo livro eu já falei várias e várias vezes aqui pra vocês, que é Frankenstein, da Mary Shelley, que eu li nessa edição da Via Leitura e tem 224 páginas. Esse livro vai contar a história do Dr. Frankenstein, que é um cientista que quer fazer um experimento aí pra dar vida a matérias inanimadas e assim dar fim à morte. E aí nesse experimento ele acaba dando vida a uma criatura que ele literalmente construiu com partes de corpos diferentes. E aí quando ele se dá conta do horror que ele acabou de fazer, ele foge e deixa essa criatura sozinha no mundo. Eu já falei pra vocês várias vezes desse livro e eu absolutamente amei esse livro. Ele vai falar aí de vários e vários temas, incluindo, por exemplo, solidão, preconceito, responsabilidade afetiva, ganância, e como todas as nossas experiências e as coisas que a gente passa aí no mundo tem um papel fundamental em quem a gente vai se tornar. Esse livro tem 3 partes e a minha parte favorita de todas é a parte da criatura, em que ela narra aí essa experiência de ir tomando consciência de si e tomando consciência da vida. Então ela vai descobrindo a linguagem, ela vai descobrindo as emoções, ela vai descobrindo a si mesma. Então ela mostra como a criatura assim se sente contente consigo, e se sente completa e se sente boa, mas a partir do momento que ela vê um ser humano e que ela vê a si mesma e ela se compara e ela toma essa consciência, né, ela começa a sentir falta de identificação, de pertencimento, de amor. E, gente, que história bonita, que história sensível, que incrível esse livro, sério, não tenho nem, assim, como descrever tudo o que ele é, porque eu acho que é um livro que, enfim, merece ser lido, porque tem muita coisa aqui dentro. É um livro que faz todo sentido, inclusive hoje, e ele é extremamente atual e faz a gente refletir sobre coisas que estão ao nosso redor, assim, em relação ao preconceito e aceitação. Essa dinâmica aí da relação entre a criatura e o Dr. Victor também é uma dinâmica que a gente vê em relações ao nosso redor. Então é surreal, assim, como esse livro ainda faz tanto sentido e é tão relevante, sabe? Achei muito interessante também como a criatura acaba sendo aí uma representação do Dr. Victor, né, dos seus medos, das suas angústias, da sua solidão, da sua depressão, e como eles refletem um no outro. E também levanta esse questionamento, né, de o que é um monstro e o que torna alguém um monstro, né. Também amei muito a ambientação desse livro, ela usa bastante as paisagens aí, né, sendo um romance gótico, para poder descrever e representar essas emoções desses personagens conforme o livro vai acontecendo, e eu achei isso muito bonito. E assim, descrição de paisagens às vezes pode ser algo cansativo, mas eu não achei, eu achei assim que tudo aqui serviu um propósito. E nossa, eu achei que ela escreve de uma maneira concisa, em que tudo é muito importante para a narrativa, e de uma maneira que flui, de uma maneira que é gostosa de ler. Eu sinto que eu não posso falar muito sobre ele, porque apesar de ser assim uma história que é conhecida, né, eu não quero dar spoilers pra vocês e tudo mais, mas, gente, leiam, sério, eu achei incrível. E virou um dos meus queridinhos também. E lá no vlog de leitura eu também falo um pouquinho assim sobre o que eu tava achando enquanto eu tava lendo, e sobre o processo criativo desse livro, que é bastante interessante. Falei pra vocês que eu vi o filme da Mary Shelley, e aí depois eu fui pesquisar várias coisas aí sobre a vida dela, e vi muito dela assim nesse livro, muito do que ela sentia. Então é bastante incrível, assim, foi um livro que, nossa, eu senti que eu entrei nesse universo, assim, e fui a fundo, sabe? E gostei muito, então com certeza vou reler em algum ponto da minha vida. E, ai, gente, amei muito, virou um dos meus favoritos e recomendo muito. O próximo livro eu também já comentei um pouquinho aqui com vocês, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu li esse livro na edição da editora Rocco, que tem 576 páginas, e ele foi escrito pela Suzanne Collins. Esse livro é uma prequel dos Jogos Vorazes e acontece no ponto de vista do Snow, quando ele tem 18 anos. Logo no início do livro, a Suzanne Collins já apresenta pra gente aí um panorama da situação de Panem e da vida do Snow até esse ponto aí da história. Então a família do Snow era uma família que
tinha muito status e muito dinheiro, e aí eles faziam negócios mais especificamente aí no Distrito 13. E aí durante a guerra, quando eles destroem o Distrito 13, a família dele perde toda essa fortuna, ele também perde os pais, e aí ele mora com a avó e com a prima dele. Então mesmo depois que a guerra acaba, eles continuam mantendo as aparências e fingindo que a casa Snow ainda tem dinheiro, ainda tem status, mas eles estão literalmente passando fome, passando muita necessidade. Então a história começa mais ou menos aí nesse ponto, e quando vai acontecer a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então essa edição, gente, é totalmente diferente da edição da Katniss e do Peeta, por exemplo, porque o deles era a 74ª edição e essa é a 10ª, então as coisas mudaram muito assim no decorrer dos anos. E aí o pessoal da capital começa a pensar em maneiras de fazer com que as pessoas assistam jogos e como tornar os jogos relevantes, porque literalmente ninguém assiste os jogos ali em Panem. Então eles decidem envolver os alunos ali da escola da capital e chamar alguns alunos aí que mais se destacam para ser mentores dos tributos. E aí o Snow acaba sendo convidado para ser mentor nos Jogos Vorazes, e aí ele fica todo pistola, porque, enfim, ele vai ser mentor da menina do Distrito 12, que é o pior distrito, mas ele acaba aceitando ali porque o mentor do tributo que ganhar vai ganhar um prêmio, e com esse prêmio ele conseguiria ir para a faculdade. Bom, gente, eu acho assim que a escolha de escrever um livro de quase 600 páginas do ponto de vista de um vilão tirano que a gente odiou por anos foi algo assim extremamente arriscado, mas que eu acho que a Suzanne Collins fez muito bem, e eu fiquei muito feliz porque eu tinha certos medos e certos receios em relação a esse livro, que eu não achei assim que ela ia cumprir, mas que enfim a gente fica com esse receio, que era justamente o fato de justificar tudo aquilo que ele fez na trilogia original, ou de romantizar ele como um vilão. Mas isso não aconteceu, né? Porque é um livro que, apesar da gente entender o que ele faz, as motivações dele, a gente não consegue defender. Não dá, gente, não dá pra defender. Então isso eu achei extremamente importante. E também entendi o porquê da escolha de fazer isso com o Snow, que eu achei muito interessante, né? Porque eu lembro que quando saiu aí a premissa desse livro, tava todo mundo assim, ai, devia ter sido o Haymitch, devia ter sido o Haymitch. Gente, eu amo o Haymitch. Todo mundo ama o Haymitch. Mas eu acho que foi muito interessante ser do ponto de vista dele, porque ele foi como se fosse um fio condutor aí na narrativa pra ajudar a gente a entender a capital, os jogos, a política de Panem de dentro, sabe? De alguém que estava ali vivenciando tudo aquilo, que tinha acesso às informações e, enfim, que vivia aquilo e que não era alguém dos distritos, por exemplo, e deu pra gente uma visão de algo que a gente não tinha nos outros livros, né? Porque, assim, eu amo Haymitch, gente, mas eu acho que se fosse a edição dos jogos do Haymitch seria mais uns Jogos Vorazes e seria, enfim, mais do que a gente já viu. Então pra mim é um livro que complementa a trilogia original e que é novo e é diferente, mas que não deixa de ser coerente, não deixa de fazer parte daquilo, sabe? Então foi algo que eu gostei muito. E assim, gente, pra mim pelo menos foi muito refrescante, assim, foi muito diferente ler um livro do ponto de vista de um vilão. E é diferente a vibe, sabe? Como eu falei pra vocês no Apanhador do Campo de Centeio, eu não acho que a gente precise gostar do personagem ou se identificar ou aprovar aquilo que ele faz pra curtir o livro. Então foi um livro que eu curti muito e, enfim, eu acho que assim, que eu até tentei torcer por ele em algumas partes, mas realmente não dá pra defender, né? A gente quer torcer pela pessoa, a gente quer que as coisas deem certo pra ela, mas quando ele começa a fazer as coisas, você fica assim, não, pelo amor de Deus, não pode dar certo isso. Então é uma experiência de leitura diferente, sabe? Porque, tipo, nos Jogos Vorazes você tá o tempo inteiro torcendo pela Katniss, mas nesse livro, às vezes, você fica assim, ai, gente, alguém mata essa pessoa. E é engraçado, assim, se não fosse trágico, né? E aí teve algumas coisinhas, assim, que eu não gostei nesse livro. A primeira delas é que tem algumas coisas que eram muito importantes pro enredo e que tinham que acontecer, mas que só aconteceram por causa de alguma coincidência ou de alguma coisa, assim, muito providencial. Então eu achei que poderia ter sido desenvolvido melhor, e isso eu não gosto, assim, quando algo que é muito importante pro enredo acontece sem ser tão intencional, sabe? Eu acho que poderia ter sido mais intencional. Tiveram também algumas atitudes ali do Coriolanus que, gente, eu fiquei perplexa, porque eu falava, não é possível que ele tá fazendo isso, não é possível que ele tá sendo tão burro. E aí, tipo assim, tá, ele fazia, e aí depois ela tratava as consequências como uma surpresa, como algo que ninguém tava esperando. Só que, gente,
é óbvio que ia ter consequências, sabe? Então, assim, foi umas coisas também que pra mim não funcionou, eu não fiquei surpresa. Senti que em alguns pontos ela quis dar essa sensação de reviravolta, de surpresa, e ela corria muito, e aí você ficava, quê? Aí você voltava pra ler de novo, porque não fez sentido nenhum. Então, assim, eu achei que a surpresa poderia ter vindo, mas poderia ter vindo de uma outra forma, sabe? Então foi uma coisa, assim, que aconteceu em vários pontos do livro, por isso que eu tô falando. Então, não foi algo que eu gostei. E aí eu também senti nesse livro, assim, que ela tinha ideias muito boas, muito legais, e aí ela colocava isso, tipo, num subtexto, com uma metáfora, algo assim. E aí depois parecia que ela ficava com medo, assim, do leitor não pegar aquilo que ela quis dizer e não entender, e aí ela explicava logo em seguida. Então, eu não gosto muito disso, porque eu acho que acaba subestimando o leitor, sabe? Então, foi uma coisa que eu senti também em várias partes do livro. Mas enfim, foi uma leitura que eu gostei muito, muito de ter feito. É um tipo de livro que eu amo, vocês sabem que eu amo distopias, amo Jogos Vorazes. E é um livro que eu não considero um extra, mas eu considero sim parte da série agora que eu li. Então, quando eu for reler Jogos Vorazes, ele vai estar junto, com certeza. E é um livro, assim, que faz parte, sabe, do universo, e que eu gostei muito por causa disso. Então, é isso, eu gostei dessa leitura. Bom, gente, então hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas resenhas. Eu não tô conseguindo fazer todas as resenhas do que eu tô lendo aqui pra vocês, mas se vocês quiserem saber o que eu tô lendo, eu tô falando nos vlogs. E também tem uma conta do Goodreads que eu tô colocando por lá as minhas leituras. Também fiquem à vontade pra me seguir no Instagram, se vocês quiserem, que lá às vezes eu também posto um pouquinho do que eu tô lendo. E acho que é isso, gente. Muito obrigada por vocês assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! I thought it'd be me and you.